Se ajeite aí na cadeira que os causos de hoje tão arretado demais, viu? Tem história que arrepia o cangote e sacode o bucho de tanto rir. Mas antes, escuta aqui o recado de um véi matuto. Eu já ralo na roça o dia todinho e ainda arrumo tempo pra contar esses causos só pra alegrar vocês. E eu gosto, viu? Gosto demais de prosear. Mas para continuar com essa lida boa, eu preciso da força de vocês. Dá o like, compartilha com os parentes, se inscreve no canal e dá uma hypada também que ajuda mais que café forte de manhã cedo. Não vai esquecer, hein? Agora vamos deixar de lenga-lenga e se embora pros causos, que é isso que o povo quer. Esse causinho é do fundo do Paraná, mas com tempero de sertão arretado, daquele que a gente ouve e pensa, não é possível um negócio desse, não... Mas é sim, e se você duvidar, vá lá perguntar aos peixes do rio, que até hoje se benzem quando passa a sombra grande por cima. Era uma vez um homem chamado Severino Bento, conhecido nas redondezas como Seu Bino da Belina. Cabra calado, mas gente boa, daqueles que fala pouco, mas deixa rastro. Veio lá do Mato Grosso com a cara, a coragem e uma belina amarela que parecia mais uma carroça encantada. Fazia um barulho que parecia arapuca pegando tatu e soltava uma fumaça que espantava até muriçoca de garra dura. Seu Bino chegou numas terras do lado do rio Pirapó, num lugarzinho chamado Atalaia. Achou o canto bonito, o rio barrento correndo sereno, cheio de peixe, e umas moitas que fazia sombra boa. Aí se ajeitou numa casinha de madeira que parecia mais uma caixa de fósforo com telha e começou a vida dali. Plantava mandioca, alface, cheiro verde e vendia tudinho na cidade e em Maringá, dirigindo sua belina como quem toca um jegue rebelde, segurando firme e conversando com o volante. Era vinho num canto da carroceria e rama de aipim no outro. Quando ele voltava, sempre trazia um garrafão de vinho tinto e um sorriso torto no beiço. Mas seu Bino tinha um vício arretado. Pescaria noturna, era apaixonado por isso. Dizem que ele falava que os peixes só ficava valente mesmo era depois da lua sair. Saía todo equipado, rede, vara, isca, lamparina e um tamborete de madeira lascado que ele chamava de trono do anzol. Ia pro barranco do rio, assoviando modinha velha e tomando uns golinhos do seu vinho. Numa dessas noites, que estava mais quente que caldeira de usina, ele foi acompanhado de um amigo, um cabra conhecido só como Neco Ligeiro, que ganhou esse apelido porque não parava quieto nem para tossir. Os dois se sentaram na beira do rio, jogaram as linhas e ficaram batendo papo fiado. O vinho descendo, o grilo cantando e a água lambendo a margem como língua de vaca nova. Foi aí, meu filho, foi aí que a desgraça veio rastejando. Do mato saiu um negócio que ninguém sabe se era cobra, se era monstro, se era pecado velho vindo cobrar dívida. Mas o que é certo é que era uma sucuri daquelas que parece que comeu 3 boi e ainda estava com fome. A bicha veio sorrateira, calada como quem não quer nada, e se enrolou no seu Bino sem dar tempo nem dele soltar um Ave Maria. Neco Ligeiro, que de ligeiro tinha mais do que o nome, saiu correndo igual alma penada com farpa no traseiro. Disse que só viu a cobra dar um aperto, levantar seu Bino do chão como se fosse um saco de farinha e arrastar o cabra para dentro do rio com a calma de quem carrega encomenda. O grito de seu Bino ecoou pelos matos, mas sumiu igual promessa de político depois da eleição. Neco correu até a cidade gritando, a cobra pegou, e ninguém acreditava. Quando voltaram para o lugar, só encontraram a garrafa de vinho tombada, a sandália dele virada no chão e a beirada do rio toda marcada de rastro grosso. Nem cobra, nem corpo, nem anzol, nem tamborete. Sumiu tudo. Dizem que a sucuri engoliu o seu Bino inteirinho, com roupa, dentadura e chave da belina. E a casa? Ah, meu filho, a casa ficou do jeito que ele deixou. Ninguém mais quis morar. O dono das terras até tentou arrumar outro morador, mas todo mundo que passava uma noite lá dizia escutar um assovio fino vindo do mato e uma voz rouca dizendo, puxa a linha, Neco, puxa a linha. A porta trancaram com cadeado de ferro e o mato tomou conta. Uma trepadeira nasceu do lado da janela e já enroscou o telhado como se quisesse abraçar a lembrança. A belina tá lá até hoje, ou pelo menos o que sobrou dela. No começo, o povo vinha, mexia, levava peça. Começaram pelas rodas, depois o banco, depois o retrovisor. Hoje é só carcaça e saudade. No assoalho da casa ainda tem o lugar do fogão a lenha.
e dizem que às vezes aparece uma fumacinha saindo dali mesmo sem ter fogo aceso. Aí, o povo faz o sinal da cruz e vai embora calado. E todo mundo que passa pelo rio se benze. Dizem que de vez em quando aparece uma ondulação grande demais no meio das águas, como se um trem enorme passasse lá embaixo. E os peixes? Os peixes por lá é calado, ninguém mais pesca de noite. E quem insiste, desaparece ou volta com os olhos esbugalhados, dizendo que viu o vulto de um cabra de boné e rede na mão, parado na beira d'água sem sombra nenhuma. E assim ficou o causo de seu Bino da Belina. Um cabra que gostava de pescar na lua cheia, mas que acabou virando lenda de barranco. Dizem que a sucuri ainda ronda e que tem gosto refinado. Só engole quem gosta de vinho e fala pouco. E tem gente que garante que em noite de São João, se você escutar bem no meio do mato, dá pra ouvir um chiado de cobra e um vô rebocar esse anzol bem baixinho, como quem tá lá, pescando pra sempre. E como dizia minha tia Toinha, rio que engole pescador, depois vira cemitério de segredo. E peixe que fala demais vira ensopado. Hoje eu vou contar um causo daqueles que parece mentira, mas foi verdade verdadeira, acontecido lá pros lados de Curral Queimado, interiorzão de Piauí, entre Oeiras e Simplício Mendes. Um calor do cão, chão rachado de seco, e o povo bom, mas meio desconfiado, sabe como é. Pois bem, senta aí, pega um café com rapadura, que esse causo é mais comprido que promessa de político em véspera de eleição. Era uma vez um velho muito sabido chamado Zé Bentico, um dos homens mais respeitados da redondeza. Era ex-sanfoneiro de forró, rezador de novena e já tinha sido até delegado de roça, que é quando o cabra não é bem da polícia, mas todo mundo obedece com medo da vara de marmelo que ele carrega. Zé Bentico não era besta, pois um dia ele me contou, enquanto enrolava um cigarro de palha do bom, lá no alpendre da casa dele, que tinha um menino endiabrado que morava ali pras bandas da fazenda Lagoa dos Cajueiros, um tal de Tiago Bastião, filho único de Dona Nerina com o seu mundico do Araticum. Eita menino ruim, minha gente. Dava trabalho desde antes de nascer. Quando era bebê não chorava, ele rosnava. E quando aprendeu a falar, a primeira palavra não foi mamãe, nem papai, foi não. Mas o que fazia mesmo o povo tremer era que o menino não dava benção para ninguém, nem para pai, nem para mãe, nem para avó, nem para padre. Era um desmantelo. Lá no sertão, se menino não pede benção, já é sinal de coisa ruim. Como dizia padre Hermínio, lá de Jaicós. Quem não aprende a benzer, aprende a fazer besteira. A mãe até tentava, Tiago, bença minha flor. E ele respondia seco, sai daí, véia. O pai ria, achava graça. Dizia que o menino era autêntico o diabo. É atrevido mesmo. Com 8 anos, Tiago já era conhecido como o Capetinha de Curral Queimado. Na escola, botava fogo no banheiro com fósforo roubado. Batia nos coleguinha com uma tábua de carne que levava escondida na mochila. Levantava as saias das meninas e dizia que estava caçando o espírito. Uma vez, durante uma quermesse, comeu o bolo antes do parabéns, bebeu o guaraná dos outros e ainda chutou o cachorro do padre. Foi expulso da escola, da catequese e até do grupo de quadrilha. Ninguém queria ele por perto. Mas o pior de tudo foi quando ele começou a dizer uma coisa que deixou o povo de cabelo em pé. Quando eu fizer 18 anos, o capeta vem me buscar. Falava ele com o zóio virado que nem boi doente. O povo já andava com medo. Alguns diziam que ele era filho de cruzamento de gente com mula sem cabeça. Outros achavam que era castigo de promessa quebrada. O tempo passou e o capetinha foi virando adolescente. Mais revoltado, mais rebelde, mais endiabrado. Já com uns 17,5, ninguém mais deixava ele entrar em festa, nem em velório. Em Dom Inocêncio, uma mulher chegou a fingir que estava possuída só para ele sair da fila da pipoca. Pois bem, veio a véspera do aniversário de 18 anos dele. O céu fechou, o vento soprou de leste e o riacho do Brejinho, que estava seco fazia 2 anos, encheu num piscar de olhos. O povo disse, vai dar coisa. E deu. Naquela tarde, o céu estava escuro, feito breu, mesmo sendo 2 da tarde. Tava tudo parado, nem o galo cantava, nem o jegue zurrava. Tiago estava sentado na sala, só esperando a hora. Olhava para o relógio e dizia, tá chegando. Foi quando deu um trovão que sacudiu até os cambitos da rede. A casa tremeu, a luz piscou, e Tiago deu um grito. Agora ele vem!
e saiu correndo, descalço, descendo a ladeira feito alma penada, pulando que nem cabrito doido com as mãos para cima, gritando: "Ele veio! Ele veio!" O povo correu atrás, claro, mas ninguém alcançava. O menino parecia possuído por um trator. Chegou na beira do riacho, parou, olhou para o céu, que estava preto de fazer medo, e abriu os braços. De repente, um redemoinho se formou no meio da água, rodando mais rápido que peão em festa de Santo Antônio. Foi quando o povo viu. Uma sombra saiu do redemoinho, parecia um vulto com chifre, cauda e capa. Deu um abraço no menino e os dois rodaram juntos, sumindo dentro da água. Só ficaram as chinelas derretidas na beira do rio e o chapéu de palha pegando fogo. Nunca mais se viu o Tiago Bastião. O povo procurou com lanterna, cachorro, reza e drone. Até a equipe de TV de Teresina apareceu. Nada, nem rastro. E desde esse dia, ninguém passa mais perto daquele riacho depois das 6 da tarde. Dizem que, se escutar bem, ainda se ouve a voz do menino gritando: "Não dou benção não", misturada com um berro de bode possuído. O lugar virou assombração de curral queimado e virou ponto turístico só pra gente corajosa ou besta. Moral do causo: caba. Se você é pai, mãe, tio, padrinho, ensine sua cria a dar benção, porque, como dizia o velho Zé Bentico, a benção do pai é mais poderosa que sermão de padre e mais protetora que reza de vó. E se o menino der benção com gosto, Deus guarda. Mas se não der, o capeta busca. Essa que eu vou te contar me foi passada por seu Zé Bibiano, um véi sabido lá das bandas de Barra do Corda, no Maranhão, que jura de pés juntos que foi coisa verdadeira, passada na década de 40, num lugarejo esquecido pelo tempo chamado Pé de Serra do Munduri, já nos fundos do sertão do Piauí, bem na divisa com Goiás. Diz ele que lá morava uma família batuta, véia de origem dos Calungas, povo forte e cheio de reza, que vivia agarrado com a fé e com as plantações miúdas. Era um sítiozinho de chão batido, casa de barro e palha, com terreiro limpo de varrido, galinha ciscando e uma porca parideira que vivia parindo mais que coelho em terreiro de benzedura. A história se deu com a filha mais nova do casal, a menina Luzia, que na época tinha seus 10 anos mal ajeitados. Maguinha que só talo de feijão na seca, mas ligeira e cheia de fuxico. A bichinha era uma flor do mato, criada solta, que nem capote no quintal. E naquele tempo, se fizesse vontade de ir no banheiro, era no mato mesmo. No máximo atrás de uma moita de marmeleiro ou de uma bananeira véia. Vaso sanitário só em sonho ou na casa do coroné. Pois bem, era um desses dias abafado, céu carregado que prometia chuva de manga com vento, e a família toda estava naquele corre-corre matinal. O pai, seu Ambrósio, tirando leite da vaquinha mimosa, a mãe, Dona Zefa, fazendo beiju e botando café para aquecer, e a criançada espalhada que nem milho em terreiro. Luzia acordou meio torta, reclamando da barriga. Devia ter comido jaca verde de noite escondida. Danada tinha um vício feio de fuçar na fruteira mesmo depois da reza. Aí desceu sozinha pro fundo do quintal com aquele andar de quem tá apertada que só tampa de cuscuzeira fervendo. Foi indo, passou pelo mandacaru, por detrás da moita de bananeira e se agachou ali, num cantinho bom de sombra e com a vista pro riacho Murite, que dividia o sítio deles com a mata fechada do outro lado, lugar que ninguém se metia nem para caçar tatu. Mas o que a pobre Luzia não sabia era que naquela noite, uma onça pintada, daquelas que anda de fininha, farejando feito polícia atrás de melancia roubada, tinha descido da serra e estava escondida justamente ali, pros lados do riacho, de olho vivo e passo manso. A bicha estava seca de fome, já fazia dias que não encostava os dentes nem num gambá. E onça com fome, minha filha, vira bicho sem juízo, não vê diferença entre bezerro, porco ou criança. Viu o vulto maguinho da menina e pensou: é hoje que eu encho a barriga. Foi num pulo só. Diz seu Zé Bibiano que o povo escutou foi 2 gritos ao mesmo tempo, o da onça rugindo e o da menina gritando: "Mãe!" A casa virou um rebuliço. Os cachorros, tinha uns 8 vira-lata misturado com não sei o que, saíram latindo igual a alma penada e se jogaram no mato, seguindo o rastro da fera. Seu Ambrósio, num pulo só, pegou a espingarda soca-toco e se mandou atrás.
A onça já tinha sumido dentro da mata, levando a pobre Luzia pelos beiços. A cachorrada ainda cruzou o riacho, mas voltou de língua para fora sem nenhum fiapo de rabo da danada. Passaram o resto do dia rodando na mata. Acharam umas pegadas, umas manchas de sangue e só. Nem sinal da menina. Aquela noite, o silêncio foi mais pesado que panela de ferro. No outro dia, chegaram uns vaqueiros e caçadores de cocal de telha, que eram mais acostumados com o mato do que com cama. Disseram que do outro lado do rio, umas 2 léguas para dentro, tinha uma serra cheia de loca de pedra, onde as onças paridas criavam os filhotes. Se ela levou, foi para lá, disse um, mascando fumo e coçando o sovaco com o cano da espingarda. Juntaram matula, farinha, carne de sol, pinga e se mandaram. Passaram 2 dias revirando o mato. Quando já estavam para desistir, encontraram a bendita loca. Fedor de bicho, pelo de onça, ossada de tatu, casco de jabuti. E ali, jogado num canto, um colarzinho que a menina Luzia usava, feito com umas sementinhas que Dona Zefa dizia ser conta de Nossa Senhora, dessas que o povo mais antigo faz terço. Era ela, não restava dúvida, mas a menina já era. Só uns ossinhos e trapo de roupa. A tristeza bateu mais forte que sola de couro no lombo de burro teimoso. Levaram o que restou para casa. Enterraram com reza, vela e muito choro. Seu Ambrósio, dizem, virou o maior caçador de onça da região depois disso. Matou tantas que o povo já chamava ele de Ambrósio Mata Pintada. Passava semanas dormindo nas árvores, esperando a bicha voltar, mas nunca mais pegou a mesma. Aquela foi esperta demais, dizia ele, olhando para o mato com o olho de quem ainda escutava o grito da filha. O povo da redondeza até hoje conta essa história. Uns dizem que escutam de vez em quando um choro de menina na beira do riacho Muriti, principalmente nas noites de lua cheia. Outros juram que a alma da pequena Luzia virou um passarinho que canta antes da onça atacar, como se fosse aviso dos céus. E assim ficou conhecido o causo da menina do Rosário, contado nas feiras de Oeiras, nas rodas de viola de Floriano e até nas festas de São Raimundo, em Picos. É uma história triste, sim, mas também é daquelas que mostram que viver no mato é bom, mas só se tu respeitar o mato. Senão, o mato te ensina com dente e garra. Agora, se tu gostou do causo, faz favor. Repassa pro povo, conta na beira do fogo, na sombra da mangueira ou na fila do INSS. E se ver uma moita boa para se agachar, olha 2 vezes. Que onça, minha filha, é bicho traiçoeiro. E mato é terra de quem chega primeiro. Ajeite o banquinho de madeira, que lá vem um causo arretado, daqueles que só quem viveu nos cafundó do sertão nordestino sabe como é. Esse foi contado para mim por meu padrinho Bastinho, homem vivido, nascido e criado em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba, lá pras bandas da Serra do Congo, mas que depois foi morar no sertão do Piauí, em São Raimundo Nonato, onde aconteceu esse acontecido que eu vou contar. Diz ele que era no tempo que televisão ainda era luxo de prefeito e rádio só pegava quando o vento tava de banda e a antena amarrada num pé de cacto. Pois num tempo desses, morava por lá um véi chamado Seu Firmino do Quebra-Cangalha, homem honesto, bigode grosso e mão calejada, que vivia de plantar milho, criar umas galinhas carijó e socar arroz no monjolo. Eita, monjolo danado, parecia que tinha vida própria. Seu Firmino tinha um cachorro velho, um vira-lata já de mais de 12 anos, chamado Zé Presentado, porque foi um presente que ele ganhou do compadre Zé Tibúrcio, lá de Corrente, no sul do Piauí, num tempo que ainda se andava de jegue com cangalha de couro cru. O bicho já estava velho, rengo de uma pata, cego de um zóio, mas tinha uma esperteza que nem gente grande. O monjolo de Seu Firmino era uma peça, meu irmão, feito à mão, no braço e no suor. E socava arroz, milho, feijão, canjica, o que aparecesse. Funcionava à base da força da água que vinha descendo da Serra do Brejo do Amparo, lá onde o povo diz que mora uma luz estranha que ninguém explica. A água batia no calabouço, ou calabouço, dependendo de quem fala. Enchia, caía, fazia um peso e a mão do monjolo levantava e descia com força, tum, no pilão. Era uma pancada que se acertasse em cima, nem reza de frei resolvia. Pois bem,
Era uma tarde quente, daquelas que até o mandacaru murcha e o jegue senta na sombra. A mulher de seu Firmino, Dona Zefa de Nena, estava cuidando do almoço. Os meninos tudo espalhado pelo quintal, comendo manga verde e catando aratanha na sombra do juazeiro. Só que uma das meninas, a menina Toinha, que era a caçula da família e tinha uns 3 anos, era meio trocada das ideias, como dizia o povo. Ninguém sabia direito o que ela tinha, mas era mais devagar das pernas e da cabeça, parecia que vivia num mundo só dela. Toinha era dessas meninas que não falava direito, andava se arrastando, e tudo para ela era motivo para botar na boca ou subir em cima. Um dia estava tentando montar no pato, outro dia estava comendo barro. E nesse dia, com a porta da casinha do monjolo aberta, porque Dona Zefa se esquecera depois de botar o arroz no pilão, lá vai a menina, engatinhando devagarinho pro rumo da bica. Zé apresentado, o cachorro estava lá dentro, deitado num canto, só os ossos e os olhos vivos. Quando viu a menina se aproximando do monjolo, sentiu o perigo na hora. O pilão subindo e descendo, fazendo aquele barulho de fim de mundo, poc, 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 e a menina botando as mãozinhas no pilão querendo subir. O bicho se levantou como pôde e começou a latir igual um cão novo. Era latido fino, tremido, mas insistente. Au, 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 au. No começo, ninguém deu atenção. Pensaram, é só o Zé apresentado latindo pro vento. Mas aí o cachorro começou a uivar, bater com a pata no chão, pular de um lado pro outro. Seu Firmino, que estava no alpendre enrolando um cigarro de palha, gritou, ô Zefa, esse cachorro tá estribuchando ali por quê, hein? Vê se a menina tá ali com ele. Dona Zefa olhou em volta e gritou, Vote, cadê Toinha? Meu Deus do céu, deixei a porta do monjolo aberta. Saíram os dois correndo feito 2 malucos, tropeçando nos balaios e passando por cima dos pintinhos. Quando chegaram na casinha do monjolo, a cena parecia tirada de um filme de terror matuto. Toinha, com os pezinhos no ar, pendurada no pilão, tentando subir, e o braço do monjolo já vindo lá de cima, com força de derrubar Boi Bravo. Zé apresentado, como um herói de novela das 6, pulou e segurou a menina pela roupa, latindo e rosnando. Nisso, Dona Zefa se jogou no chão e puxou a menina para trás, segundos antes do pilão descer com tudo. Foi por um triz, meu irmão. Um triz. Se aquele cachorro não tivesse avisado, só ia sobrar o laço do vestido. Depois do susto, seu Firmino sentou na sombra e chorou como menino, dizendo, esse cachorro é mais que bicho, é gente de alma boa. Zé apresentado virou lenda na região. O povo de Oeiras, de Floriano, até o povo de Picos vinha visitar o cachorro que salvou a menina do monjolo assassino. Ganhou até retrato na parede da venda de seu Severino. Quando morreu, anos depois, foi enterrado no pé do juazeiro com cruz de madeira e tudo, e uma placa dizendo, aqui jaz Zé apresentado, o cão mais cristão do sertão. Já a menina Toinha cresceu, nunca casou, mas viveu uma vida de cuidar dos sobrinhos, ajudando a fazer farinha, fiando algodão, costurando roupa para os meninos da escola. Toda vez que alguém perguntava por que ela usava um escapulário com a imagem de São Francisco e uma medalhinha de cachorro, ela respondia, foi um cachorro que me salvou, melhor amigo que já tive, e é por isso, meu filho, que eu digo, cachorro não é só bicho, é companheiro, anjo de 4 patas, guardião das nossas desatenções. Se você gostou do causo, espalhe por aí. Conta pros teus, pro povo de Pernambuco, do Goiás, do Mato Grosso, que história boa é feito farinha de pilão, quanto mais socada, mais saborosa. E se algum dia você topar com um cachorro velho, deitado num canto, olho sem brilho, mas orelha atenta, trate ele com respeito. Vai ver, ele já salvou mais gente do que muito doutor por aí. Você já ouviu falar do Sebastião, lá das bandas de Niquelândia, no sertão goiano? Pois se não ouviu, senta aí debaixo desse pé de umbuzeiro que eu vou lhe contar o caso mais assombroso que já correu aquelas bandas. Não é invencionice não, foi contado por Nhotico, que era primo de 2º grau do próprio Sebastião. E Nhotico era homem de palavra, meio gago, mas de palavra. Sebastião era da roça, homem simples, calado, daqueles que fala mais com os olhos do que com a boca. Trabalhador que só a peste, vivia na enxada, cuidando da roça de mandioca do pai, seu Eusébio. A mãe, Dona Bezinha, vivia rezando para que o filho casasse e desse neto, mas Sebastião, por mais que fosse bonito e forte, não queria saber de moça nenhuma.
Diziam que ele era dado, mas eu cá acho que era só esquisito mesmo. Desses que vive mais no mundo da lua que no mundo da gente. Mas um dia, o cabra resolveu ir para a cidade grande. Diz que era Goiânia. Foi passar um tempo lá com um primo e quando voltou, voltou diferente. Não era mais o mesmo matuto risonho e tranquilo. Tinha um olhar fundo, distante, e vivia de olhos arregalados, como se visse coisa que ninguém via. E não demorou muito, o povo começou a estranhar mais ainda. Sebastião apareceu com uma mulher, mas não era qualquer mulher não. Era uma moça alta, branca feito vela, com os olhos pretos igual carvão e um vestido tão preto quanto noite sem lua. Chamava-se Maria da Penha, mas o povo da vila dizia que de Maria ela não tinha nada e que Penha devia ser por causa do peso da alma dela. O estranho é que ninguém viu quando ela chegou. Não veio de carro, nem de ônibus, nem de carona. Simplesmente apareceu na porta da casa do Sebastião, de mão dada com ele, como se sempre tivesse morado ali. Seu Eusébio, que já estava velho e meio doido, ficou bestado com a beleza da moça e disse logo: "Essa aí tem coisa, olho de quem viu o outro lado da vida." E não era só ele que achava isso não. O povo da vila também sentia um calafrio só de passar perto dela. Os cachorros não chegavam perto, as galinhas se escondiam. E até o sino da igrejinha deu de tocar sozinho um dia que ela passou por perto. Mesmo assim, Sebastião casou com ela. Um casório rápido, sem padre nem juiz, só com um velho cego tocando sanfona e uma vela acesa de cada lado. Foi ali mesmo, no terreiro da casa, com a lua cheia por cima e os grilos calados, como se tivessem com medo de fazer barulho. Depois do casamento, ninguém mais viu Sebastião por uns dias. Sumiu. E a moça? Também. Mas lá pras tantas, depois de uns 3 ou 4 dias, Sebastião apareceu de novo. Magro, olheira funda, barba por fazer e com um ar de quem passou por coisa que nem o diabo queria ter visto. "Ô Sebastião, cadê sua mulher?" perguntou o seu Tonico da venda. "Foi embora", respondeu ele com a voz baixa e seca, como se falasse com a garganta cheia de poeira. O povo achou que ela tinha dado-o fora, mas aí é que vem a parte braba do causo. Toda vez que alguma coisa morria na vila, seja um porco, um cachorro ou mesmo gente, era o Sebastião que via primeiro. E o estranho era que ele sabia que a morte vinha. Um dia antes, ele ficava estranho, olhava para o céu, batia 3 vezes o pé no chão e murmurava: "Tá chegando", e não dava outra, morriam mesmo. Primeiro foi o boi de seu dito. Depois a comadre Juraci, que caiu dura no quintal. Depois o padre antigo, que já andava com os 2 pés no caixão. A fama de Sebastião cresceu. Disseram que ele tinha casado com a morte em pessoa, que a mulher de preto era a própria ceifadora, que veio buscá-lo, mas se encantou com ele, e acabou lhe dando um tempo, deixando ele entre o mundo dos vivos e dos mortos, mas como marido emprestado. Uns diziam que à noite ele ainda dançava com ela, lá nos fundos do mato, onde o povo ouvia uma sanfona chorando sozinha e o barulho de um vestido rodando. Teve até um vaqueiro que jura por Nossa Senhora que viu os 2 dançando no breu da noite, a mulher levitando e o Sebastião com o rosto pálido, como se tivesse em transe. Mas nem tudo dura para sempre. Numa noite de agosto, de lua nova, Sebastião subiu no alto da serra que dá vista para todo o vilarejo. Levou um buquê de flores secas na mão. Deixou um bilhete pregado na porta de casa, escrito com a letra tremida: "Prometi que voltava, mas não posso mais. O amor que tive foi o amor da morte, e agora é hora de cumprir." No outro dia, só acharam o chapéu dele lá em cima da pedra e uma marca de pé descalço no chão. Mas não era de Sebastião, não. Era de mulher. Pé fino, comprido e virado para trás. Sebastião nunca mais foi visto. Mas até hoje, quando morre alguém por aquelas bandas de Niquelândia, o povo diz que vê, de relance, uma figura magra, com chapéu de palha, de mãos dadas com uma dama de preto, sumindo na poeira da estrada. E se um dia você topar com os 2 por aí, trate de olhar para o chão e fazer o sinal da cruz 3 vezes. Vai que tão vindo te buscar para dançar também. Era uma vez uma rapariga chamada Ritinha das Dores, nome comprido igual promessa de político. Ritinha era moça nova, jeitosa, cheia de fé no coração e com uma vontade danada de virar freira. Mas não era freira de enfeite, não.
Queria ser dessas de reza firme, de joelho calejado e olhar que atravessa a alma do cabra só com um Ave Maria. A mãe dela, Dona Zefinha, morava numa casinha de taipa no pé da Serra do Gavião e vivia dizendo que a filha era casar com Zé do Toinho, um rapaz lá da comunidade que vendia queijo coalho na feira de Floriano. Mas Ritinha tinha outros planos. Disse que queria seguir o caminho de Deus, botou o pé no mundo e foi bater num convento lá em Barreirinhas, no Maranhão. Um lugar bonito perto dos Lençóis, cheio de areia e santidade. Chegando lá, tudo era paz, silêncio, oração. Nos primeiros dias, Ritinha andava encantada. Era missa de manhã, terço à tarde e novena à noite. Só que com o tempo, começou a assuntar umas conversinhas esquisitas entre as irmãs. Uma freira falava mal do batom da outra. Mesmo sendo proibido, a irmã Margarida usava um vermelhinho escondido. Outra reclamava da comida. Esse feijão tá mais duro que coração de sogra. E teve até uma que falou que a outra tinha sido vista rindo com o padre. Vixe Maria, Ritinha ficou encucada. Pensava que convento era lugar só de santidade, de reza e aleluia, mas ali era fofoca, política e até discussão por causa do ventilador do quarto. Uma noite, já quase querendo desistir da vida religiosa, foi conversar com a Madre Superiora, uma senhora velha chamada Irmã Quitéria, lá de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A mulher era a própria sabedoria em forma de gente, com o coque mais apertado do que juízo de beato, e uma calma que parecia que nem mosquito picava ela. Madre Quitéria, não me leva a mal não, mas eu tô querendo largar esse trem de convento. As irmãs vivem falando umas das outras, discutindo por bobagem, e eu pensei que aqui era só bênção e aleluia. Tô decepcionada. A madre olhou para Ritinha com aquele olhar que parece que tá vendo até o passado da gente e falou: minha filha, antes de tu decidir isso, faz um favorzinho para mim. Toma essa colher aqui. E entregou para ela uma colher de sopa, daquelas boas, pesadinha. Agora enche ela d'água até a boca, e tu vai dar uma voltinha no convento todo. Vai na copa, no refeitório, nos quartos das irmãs, lá no Jardim das Palmeiras e até lá no oratório onde tem o Santíssimo. Só tem uma regra: não pode derramar nenhuma gota dessa água. Se tu voltar com a colher cheinha, a gente conversa de novo. Ritinha achou meio estranho, mas como era obediente, encheu a colher até quase transbordar e saiu. O trem difícil, visse? Cada passo parecia que estava carregando o Santo Graal. Andou devagarzinho, feito siri na lama, sem nem respirar direito. Cada vez que ouvia uma voz no corredor, fingia que não era com ela. Foi no quarto das irmãs e nem notou a briga de duas discutindo por causa de um travesseiro. Passou pelo jardim e nem viu que tinha uma galinha ciscando onde não devia. Voltou 1 hora depois com a mão tremendo, mas a água da colher intacta. Madre, tá aqui, não derramei nem uma gota. A véia pegou a colher, sorriu com os cantos da boca e disse: pois então, Ritinha, reparou em alguma fofoca no caminho? Não reparei, não senhora. Viu alguma irmã de cara feia, ou reclamando de política? Também não vi, não senhora. E sabe por quê? Porque tu tava tão focada em não derramar essa bendita água que nem notou o resto. Assim também é na vida. Quando a gente tem um objetivo firme no coração e caminha olhando para ele, a gente não tem tempo para escutar conversa de gente ociosa, nem se perde com futrica. Agora, se tu quiser largar tudo por causa de fofoca, vai perder teu rumo, minha filha. Ritinha ficou ali parada, com o zóio arregalado e a boca aberta feito peixe fora d'água. Era como se tivesse levado uma pancada de sabedoria na testa. No outro dia, acordou cedo, rezou com mais fé do que nunca e nunca mais deu ouvidos à conversa fiada de ninguém. Passava pelas irmãs como se fosse um anjo de pano, sorria, rezava e seguia seu caminho com a colher invisível d'água na mão. Com o tempo, virou exemplo dentro do convento. E a fofoca? Sumiu? Que nada, minha filha. Fofoca não morre nunca. Mas Ritinha não assuntava mais, que era o que importava. Dizem que hoje em dia ela virou madre também, lá num convento em Arraial, no Piauí, perto da praia. E quando uma noviça vem reclamar de falatório, ela já vai logo pegando uma colher de sopa e uma garrafinha d'água. Vai dar uma voltinha, minha filha. Depois a gente conversa.
E assim o ensinamento vai passando, feito receita de bolo e simpatia contra mal olhado. Moral do causo: quando você tem um rumo na vida, não deixa o zum 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 dos outros atrapalhar? Não. Porque se for escutar tudo que o povo diz, tu termina mais enrolado que linha de costura em mão de menino. Agora vá, pegue sua colherzinha d'água, que pode ser seu sonho, seu propósito, sua meta, sua fé, e siga no passinho do matuto, firme, calmo e sem derramar nadinha. E se derramar, enxuga e tenta de novo. Mas se encontrar irmã Margarida no caminho, não repare no batom não, foca na água. Fim do causo. E se gostou, espalha por aí, feito fofoquinha boa, que essa é das que ensina e não atrapalha. Ô meu povo, senta que lá vem causo. Desse bom de ouvir com uma xícara de café preto e um pedaço de bolo de milho. Esse eu escutei foi do véi Mané Tertulino, lá de Araripina, no sertão pernambucano, que jurava de pé junto que ouviu do pai, que ouviu do avô, que escutou de um tropeiro lá de Crateús, no Ceará. E dizem que aconteceu mesmo pras bandas de Salgueiro, ali no entroncamento de Pernambuco, Piauí e Ceará, onde o sol é mais quente que forno de padaria em véspera de Natal. Pois bem, naquele tempo, bem antes do Brasil virar esse emaranhado de internet e Pix, tinha uma viúva chamada Dona Doralice, mulher sofrida, mas de fé mais firme que poste de cimento. Ela morava num casebre de barro batido, com telhado de palha e parede racha que nem coração de apaixonado. Morava só ela e o filhinho dela, Zequinha, um cabritinho de 7 anos, que nasceu com a perna esquerda mirrada, seca que só galho de juazeiro na seca braba. O povo dizia que era aleijado, mas Doralice dizia era abençoado. Zequinha era um menino danado de sabido. Apesar da dificuldade, era estudioso, curioso e rezador que só. Quando os outros meninos corriam atrás de bola, ele ficava na janelinha vendo o mundo passar, com os olhinhos cheios de esperança. Todo dia de noite, a mãe sentava ao lado dele e rezava. E entre um Pai Nosso e uma Ave Maria, ela dizia: Zequinha, meu filho, confia que Jesus vai lhe curar. Um dia, ele vem aqui, entra nesse quarto e tu vai sair andando feito carneirinho no pasto novo. E o menino, com aquela fé pura de criança do interior, acreditava. E acreditava de verdade mesmo. Um dia perguntou: Mainha, e Jesus é como? Se ele vai vir me curar, eu quero saber que cara ele tem para não confundir com nenhum cabra, véi. A mãe explicou do jeito que sabia. Ah, Zequinha, Jesus tem cabelo grande, barba bonita, olhar calmo. Parece gente boa demais. E tem um jeito de paz que nem precisa dizer nada. Só de olhar a gente já sente. E aquilo ficou no coração do menino. Toda noite ele esperava. Ficava olhando para a porta do quarto como quem espera visita importante. E sempre dizia: hoje ele vem, mainha. Eu tô sentindo. Aí, meu amigo, aconteceu foi numa noite escura da moléstia, daquelas com chuva de canto de muro, relâmpago rasgando o céu e trovão batendo mais forte que zabumba em festa de São João. E enquanto Doralice dormia, que era uma beleza, cansada de carregar água do açude de Serrinha até em casa, um cabra safado, conhecido na redondeza como Chico Canivete, resolveu dar uma de valente e arrombar umas casas para ver se achava comida, dinheiro ou qualquer coisa para vender. Chico era um ladrão de meia tigela, daqueles que nem coragem de assaltar galinha tinha. Mas naquela noite, faminto, molhado e com a barriga roncando mais que tamborim, resolveu invadir a casa de Doralice. Chegou de mansinho, viu a janela meio frouxa, forçou devagarinho até abrir. Lá dentro viu só o Zequinha deitado na caminha de vara, com a perna seca e a cadeira de rodas encostada no canto. Pensou logo: aqui é moleza, só tem menino e ainda é aleijado. O que Chico não esperava era que o destino ia lhe aprontar uma peça daquelas. Quando Zequinha ouviu o barulho da janela, abriu os olhos e viu aquela figura entrando. Um cabra sujo de barro até o cabelo, barba desgrenhada, cabelo grande, molhado da chuva e um olhar perdido, cansado. O coração do menino disparou e na hora ele pensou: é Jesus.
E foi aí, meu povo, que o milagre aconteceu. Zequinha pulou da cama com uma alegria do tamanho do sertão, sem sentir dor, sem mancar, sem nada. Pisou no chão com as duas pernas firmes, feito vara de marmelo. Foi correndo e gritando: Jesus, ô Jesus, eu sabia que o Senhor vinha. Mainha disse que o Senhor era cabeludo, barbudo, e veio me curar, e correu para abraçar o ladrão, que ficou paralisado com o zóio arregalado igual jaca no pé. Zequinha chorava, pulava, agradecia: obrigado, Jesus, eu sabia. E antes do cabra reagir, o menino agarrou ele pelo pescoço e tascou um beijo bem no rosto encardido do ladrão. Eu te amo, Jesus. E foi nesse momento, minha gente, que o coração de Chico Canivete tremeu. Aquele homem duro, criado na rua, na fome, na pancada, que nunca soube o que era amor de verdade, se viu ali, diante de uma criança que acreditava com tanta fé que até o impossível tinha virado possível. Ele sabia que o menino era aleijado, tinha visto. E agora o bichinho andava, pulava, como se nunca tivesse tido defeito. O ladrão não conseguiu dizer nada. Só virou, pulou de volta pela janela e sumiu na chuva, sem roubar nenhum pedaço de pão. Zequinha correu para o quarto da mãe, gritando: Mainha, Mainha, Jesus veio, ele me curou, eu tô andando, Mainha. Doralice acordou assustada e quando viu o menino andando, pulando, chorou de cair no chão. Abraçaram-se os dois num choro que dava gosto de ver. Era milagre, era fé, era promessa cumprida. No outro dia, o povo todo de Salgueiro soube do ocorrido. E ninguém duvidava não. Até o padre Lúcio, da paróquia de São João Batista, confirmou que era milagre mesmo. E quanto ao ladrão? Chico Canivete largou a vida errada. Dizem que ele foi visto depois em Teresina vendendo ervas medicinais e ajudando o velhinho a atravessar rua. Outros dizem que foi para Goiás, virou caseiro de igreja. Só sei que nunca mais roubou nada. Zequinha? Cresceu, estudou, virou padre. O povo chama ele de Padre Zeca Milagreiro e até hoje ele reza missa lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Vive contando a história de como foi curado e como a fé pode fazer Deus usar até um ladrão para realizar milagre. E eu, hein? Fico só escutando e contando para vocês. Agora diga aí, se isso não é milagre, é o quê? Era assim, lá no interior do interior, num pedaço de terra que Deus deu para um homem rude, um tal de seu Vitorino, que era fazendeiro daquelas terras de chão rachado, mas com o coração grande. Seu Vitorino tinha uma esposa muito devota, uma mulher que andava com o terço no bolso e reza na ponta da língua. Já ele, rapaz, não gostava muito dessas coisas de igreja, de padre, dizia que essas coisas eram papo de quem tinha medo do escuro. Mas o que eu quero mesmo contar é da mula que esse homem tinha. Uma mula preta, tão preta que só a boca, os dentes é que eram brancos. Era uma mula daquelas de 7 palmos, forte e arisca, que ninguém conseguia domar. Dizem que essa mula já fez uns estragos que ninguém esquece. O que a gente ouvia contar é que essa mula era uma fera, endiabrada mesmo. Nos dias de lua cheia, ela saía bufando pelo pasto com fogo saindo pela boca, coisa de assustar até o diabo. O homem, todo valente que era, não acreditava nessas lendas, mas os peões da fazenda viviam dando queixa da danada. Era tanto perigo que o tal de seu Vitorino contratou um peão de longe, daqueles que tinha fama de doma qualquer bicho. O peão chegou, todo se achando, com o revólver na cintura e a faca pendurada. Montou na mula, botou espora, chicoteou, mas a mula não era besta. Quando chegou perto dos barrancos, a danada fez uma finta, jogou o peão longe, direto no riacho. Nunca mais o viram. O fazendeiro ficou possesso da vida com raiva e falou que só um capeta para domar aquele bicho. A mulher, que era da oração, tremia só de ouvir isso. Pedia para ele não invocar coisa ruim, que isso não era bom, que chamasse não. Mas o homem, todo macho, disse que se o capeta aparecesse, ele iria domar a mula do mesmo jeito. E a mula continuava com seu reinado. Mordeu vacas, arrancava pedaço dos outros cavalos, e quem ficava no caminho da danada saía com o braço ou a perna machucada. O cheiro que saía da fazenda era de enxofre, de chifre queimado. Parecia até que tinha coisa errada naquele terreiro. Certo dia, enquanto o homem tirava leite, ouviu um barulhinho na porteira. E não é que apareceu um homenzinho pequeno, com barba, cabeludo, vestindo roupa estranha, com chapéu meio torto na cabeça?
O homem perguntou quem era e o homenzinho disse que veio para ajudar a domar a mula. O fazendeiro, desconfiado, disse que essa mula era coisa do capeta e que ninguém conseguia montar nela. O homenzinho pediu só um par de esporas e disse que não precisava de sela nem nada. O homem deu as esporas para ele e, num repente, o tal homem subiu na mula e a mula saiu saltando, quebrando tábuas do curral, derrubando cercas, galpão e foi até o telhado da casa. Tudo enquanto o homem agarrado firme não caía. A mulher que estava rezando corria pelo quarto com o terço e a garrafinha de água benta, pedindo a Deus e a Nossa Senhora que protegesse a casa e afastasse o mal. O bicho pegava um vento tão forte, parecia que o mundo ia acabar. O homem em cima da mula, com sangue escorrendo das pernas, não conseguia dominar a fera. A mulher insistia para marido pedir perdão a Deus, rezar com fé e jogar água benta na mula e no homem. Quando ele fez isso, jogou a água benta na cara da mula, levantou um fumaça forte com cheiro de enxofre e a mula ficou toda queimada na cara, formando uma cruz branca bem feita. A mula, de repente, ficou mansa, mudou o jeito. Não pulava mais, não machucava mais ninguém, virou uma mula tranquila, companheira. E o homem, que antes não acreditava em nada, começou a ir na missa, a acreditar em Deus, e a mulher, coitada, ficou aliviada. Daquele dia em diante, o fazendeiro não teve mais problemas com a mula, que ficou a melhor que ele já teve na vida. E a cruz na cara da mula ficou para todo mundo ver como um sinal, uma bênção, mostrando que o diabo tinha ido embora daquelas terras. E assim termina esse causo, meus amigos. Um causo de fé, coragem e respeito pelas coisas do além que a gente não entende direito, mas que existe. Fica aqui o conselho do matuto. Não invoque o capeta, não brinque com coisa ruim, porque se chamar, ele aparece, e aí não tem mais volta. Senta aí que eu vou lhe contar um causozinho bom. Daquele jeito da roça, de homem de mato, de homem que vive no meio da mata, que sabe das coisas e conhece o perigo de bicho bravo, bicho danado. Esse caso que eu vou contar para vocês é um trem de respeito, que o velho Zé, meu pai, contava para nós lá na infância, lá no sítio, depois da janta, com a lamparina baixinha e o cheiro de café fresco no ar. É um causu de tamanduá-bandeira, bicho que parece manso, mas quando aperta, você nem sente direito e ele já lhe pegou. Pois então, vamos lá. Quem é da roça e do mato sabe muito bem que o tamanduá-bandeira é um bicho meio parado, meio manso, que vive mais na dele. É calmo, faceiro, só vai na dele procurando cupim, aquela formiga que mora dentro das árvores. Mas, rapaz, se o bicho se sentir acuado, ameaçado, aí a coisa muda de figura. O bicho fica ligeiro, esperto, arisco, e quando ele abraça, o cabra se acaba. O tamanduá-bandeira é danado mesmo, rapaz. O mocotó dele, que é o braço, é mais grosso que a perna de homem forte, cheio de músculo e com unhas compridas que podem medir uns 25 a 30 centímetros. Essas unhas são feitas para cavar cupim, para quebrar aquelas tocas duras, igual a gente quebrar um coco seco. Ele destrói o cupim todinho, rasga a madeira até tirar tudo o que precisa. E o bicho é calmo, parece que não tem pressa. Fica horas e horas esticando a língua comprida, fina, para lamber as formigas dentro da toca, que é sua comida preferida. Mas, rapaz, o perigo desse bicho é que ele é forte demais, mais forte que boi manso no pasto. E quando ele se enfesa, rapaz, não tem santo que segure. Meu pai dizia assim que a força do tamanduá-bandeira era coisa de respeito, coisa para não desafiar. E teve um caso que ele contou que é bom a gente ficar ligado, porque não é toda hora que se vê um bicho desse danado. E quando aparece, se o cabra não tiver experiência, pode até perder a vida. O que aconteceu foi o seguinte: lá nas bandas de São Bento, onde minha tia Firmina morava, uma mulher forte, daquelas que não se deixa levar fácil, com casa de farinha e muita coragem. Um dia, depois de uma chuva forte, um tamanduá-bandeira apareceu dentro do terreiro, bem no fundo do quintal. Como o bicho não é muito ágil andando pelo chão, ele estava ali meio preguiçoso, achando que ninguém ia se aproximar. Minha tia Firmina, que não é mulher de recuar, pegou um pedaço de madeira e foi lá buscar a farinha que tinha vendido para uns fregueses. Quando ela viu o bicho ali, grande, com a cabeça comprida, parecia até um pinto enorme, não teve medo não.
Ela foi firme, pegou o bicho e arrastou para a casa de farinha. Colocou o tacho no forno para torrar farinha e ainda fez uma capanga de farofa, dizendo que tinha gostinho de suor de cavalo, de tão forte que ficou. Era a sobrevivência da gente naquela época, rapaz. Ninguém era covarde, não, só estava passando fome e precisava comer. Mas esse bicho, o tamanduá-bandeira, não era caçado à toa, não. Era para comer, para matar a fome, porque o homem da roça não tinha governo que ajudasse, não tinha nada, só Deus e a força do braço. E aí o bicho virou comida, mas também virou história de cuidado. Meu pai, que era caçador e pescador, não contava muitos causos não, mas esse ele dizia com orgulho e com medo junto. Ele contou que há muitos anos, lá na região onde ele nasceu, que pode ser Lusiânia, Silvânia ou lá por Santana, a gente vivia na dureza. O solo era ruim, a fome batia forte, o feijão dava lagarta, a comida era pouca e o povo comia mandioca com sal para não passar aperto maior. Lá morava um homem chamado Seu Domingo, que tinha 4 ou 5 meninos, numa terra pequena, que mal dava para plantar mandioca. Um dia, depois de uma chuva forte que deixou o solo pesado, o povo ficou com muita fome. Seu Domingo foi pedir emprestado o cachorrinho preto do meu avô para ajudar a caçar um tamanduá-bandeira, porque o cachorro era bom farejador e podia ajudar. Meu avô emprestou o cachorro com a condição que não queria espingarda, só o punhal de língua de tatu e uma foice na cintura, porque a caça era feita com o que tinha. Os meninos foram embora com a barriga cheia de rapadura, farinha e água, prontos para ajudar na caçada. A mata onde eles iam chamar de Capão do Meio era densa, cheia de mato fechado, onça, cobra, tamanduá, tudo que a floresta tem de perigoso. Meu pai acompanhou o homem que estava com pouca experiência só com a foice e foi andando até o início da mata. O cachorrinho logo sentiu a batida do tamanduá-bandeira, porque o bicho grande deixa rastro, arrastando o mocotó no capim, fazendo barulho. O cachorro começou a latir de longe, mantendo distância, porque sabia que o bicho era bravo. Quando o homem finalmente achou o tamanduá, ele estava numa grota estreita, com a bunda encostada na parede, os braços abertos, pronto para brigar. O bicho soltou um bufo que assustava quem não conhece. Era grande e feroz. O homem, sem muita experiência, tentou subir pela grota, pisando alternado nos barrancos para chegar por cima do bicho e dar uma foiceada na cabeça dele. Mas quando levantou a foice, o bicho já percebeu, e na hora do golpe, o homem perdeu o equilíbrio porque um cipó pegou no braço dele. Ele caiu em cima do tamanduá-bandeira e o bicho não perdoou. O tamanduá abraçou o homem com força, meteu as unhas compridas e afiadas várias vezes, e o homem ainda conseguiu tirar o punhal de língua de tatu e cravar no pescoço do bicho umas 3 vezes, mas não foi o bastante. O tamanduá era forte demais, o sangue quente, e demorou para morrer. No fim, quem morreu primeiro foi o homem, porque o tamanduá-bandeira é valente e não larga o que agarrou. O abraço dele foi fatal. Esmagou o homem, arrancou a buchada, as tripas, e o povo só achou os restos do caçador no outro dia, dentro da grota, com o tamanduá ainda abraçado. O cachorrinho voltou para casa sujo de sangue e os vizinhos saíram atrás dos dois. Encontraram a cena de horror, mas enterraram o homem ali mesmo, numa baixada vermelha perto do lugar da caçada, com uma cruz para lembrar do acontecido. E assim meu pai contava pra gente com a voz baixa, meio triste, alertando os filhos que o tamanduá-bandeira não é bicho para mexer, que ele é calmo, mas quando se sente acuado, vira bicho bravo, bicho perigoso e que a força dele é incalculável. Ele dizia que o tamanduá-bandeira tem a força de um boi e quando passa as unhas não sobra nada. Por isso, todo caçador da roça tinha que ter cuidado e respeito com esse bicho, porque ele pode ser o último abraço que o homem vai receber na vida. Esse foi o causu que eu queria compartilhar com vocês, um retrato da vida no mato, da dureza do povo da roça, da luta pela sobrevivência e do respeito aos animais da floresta. Se gostou, conte para mais gente, para a cultura do causo caipira não morrer. Que Deus abençoe todos vocês e que a gente fique esperto na mata, sempre. E assim vai. A vida do homem do mato dura, mas cheia de histórias para contar. Ah!